Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus Cristo está realmente de dia e de noite presente no altar, esperando que cheguem as almas ferventes, ansiosas para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. Te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de amor. É a festa, a grande solenidade, a festa das festas de Corpus Christi. Há um dia no ano em que o mundo celebra o corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi. E é nesse dia que também, com mais ênfase, todos nós gritamos: graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje nós queremos refletir, não é, Sônia? O programa de hoje está recheado de emoções, de muito amor, porque nós queremos convidar você, assim como nós, para entrarmos profundamente nessa experiência com Jesus Eucarístico. Nós vamos conhecer no programa de hoje a história que deu origem à grande solenidade de Corpus Christi. É uma história linda, né, Sônia? Linda, linda. Para a gente ouvir, creio que muitos de nós já conhecem essa história, alguns não conhecemos, por isso vale a pena contá-la mais uma vez, se é que nós já a contamos. Mas vale a pena, porque é enriquecer o espírito, o intelecto. E a gente sabe que todo conhecimento nos leva à frente. E o conhecimento não tem preço. Não é verdade? É, porque para que a gente possa amar é preciso conhecer. Não é? Aprofundar o conhecimento. Pense que igreja esplêndida é a nossa. Que igreja solene. Que igreja de ritos inspirados, ungidos. Então, tudo pelo Espírito Santo. Tudo pelo Espírito Santo. Então, veja quantos anos, 1264, quantos anos já se passaram depois da instituição dessa solenidade na igreja. E a gente aqui contando, em pleno século XXI, contando essa história mais uma vez. Né? E mais uma vez a gente diz, as portas do inferno não prevaleceram, não prevalecem e jamais prevalecerão contra esta igreja que é firmada na rocha, que é Pedro, e que é fundada por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Rei de amor. Então, meus irmãos, é bom lembrar, uma das maiores solenidades da vida litúrgica da Igreja Católica Apostólica Romana, a solenidade de Corpus Christi. Corpus Christi é uma solenidade que a igreja celebra todos os anos, desde 1264, né, Sônia? Para adorar, exaltar, proclamar toda a grandeza de Jesus na Eucaristia. Isso mesmo. Pois é, mas nem sempre foi assim. Em 1264, o Papa Urbano IV instituiu esta data solene na igreja.
Ele determinou assim, vamos ver se a gente entende. Ele disse um dia, a partir de hoje... Passo a passo, né? Passo a passo. A partir de hoje, era o dia 8 de setembro de 1264, ele disse, a partir de hoje, toda segunda, quinta-feira, depois da solenidade de Pentecostes, faremos uma procissão pela cidade e vamos celebrar uma missa em louvor e adoração ao corpo de Cristo. Então vejamos que foi, como tem que ser, uma solenidade instituída pelo poder papal. Existe a hierarquia na nossa igreja. Não é todo mundo mandando, não é todo mundo escrevendo, não é todo mundo determinando. Vem de cima. Porque acima ainda da autoridade do Papa, existe o Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou a que acontecesse essa determinação que mais à frente nós vamos falar, que tornou-se uma bula. Bula é um documento que a igreja escreve quando um assunto é importante e precisa ser passado para toda a cristandade. Aí a gente faz aquela pergunta, gente, foi do nada? Como é que foi que o Papa Urbano IV resolveu instituir essa data? Como é que foi isso, Leia? Na verdade, ele não teve essa ideia simplesmente, acordou e disse, vou instituir. Sim. Foi dormir e pensou, vou instituir. Não, houve um porquê. Na igreja, tudo acontece em razão de um porquê. Aconteceu um fato, não foi, Sônia? Foi. E que fato? Que fato? Fala aí que fato foi esse, Sônia. Em 1264, um padre da Alemanha chamado Pedro Praga, um bom padre, por sinal, vivia apesar de ser um bom padre, ele vivia mergulhado numa grande angústia. Ele, na verdade, não acreditava que Jesus estava realmente presente, concretamente, em corpo e sangue naquela hóstia que era consagrada na Santa Missa. Começou o nome Padre Pedro Praga. Dificuldade de crer, né, Sônia? E aí eu acho que a gente pode até colocar alguma coisa. Como há padres, como há leigos, bispos, muita gente que não acredita assim, concretamente, sabe? Vai para a missa, muitas vezes recebe o corpo e o sangue de Jesus e nem valoriza, nem tem aquela devoção, nem aquela reverência, nem aquela contrição. Aquela adoração. Porque não está verdadeiramente convencido de que ali é Jesus vivo. E vale salientar que também, embora muitos cristãos, muitos padres, bispos também tenham esse sentimento, isso causa um sofrimento. Um sofrimento, uma angústia, porque a pessoa quer crer, mas não crê. E foi o que aconteceu com esse padre. Mas olha o que ele fez. Ele foi tentar resolver essa angústia. Tente resolver as angústias da sua vida. Tente não deixar passar em branco e ficar até morrer desse jeito. Temos que esclarecer, temos que resolver, temos que dar um ponto final nas nossas dificuldades. Aí, o padre Pedro Praga, que tinha aquela dificuldade de crer, ele teve autorização dos seus superiores. A igreja tem hierarquia, viu, gente? Os superiores, são autoridades, são aqueles que decidem a vida dos seus comandados, se assim podemos dizer. E, de repente, o padre Pedro pediu aos seus superiores uma autorização para ir a Roma em peregrinação para rezar de maneira mais contrita lá no túmulo do apóstolo Pedro. E aí, no caminho para Roma, ele decidiu passar por uma outra cidade também da Itália, chamada Bolsena. É uma cidade que fica a mais ou menos 130, nem é tão distante, 130 quilômetros de Roma.
De Roma. E lá foi o padre Pedro. E lá, chegando em Bolsena, ele conheceu uma história muito edificante de Santa Cristina. Então, ele foi onde, inclusive, o corpo dela estava sepultado. Está até hoje, né? Está até hoje, Santa Cristina. Então, ele resolveu celebrar uma missa nessa igreja. E durante essa celebração, aquela angústia, aquela dúvida o atormentava mais e mais. E no momento da consagração, quando ele ergueu a Santa Hóstia, começou então a cair gotas de sangue sobre o corporal no altar. Guarda isso aí. Veja o que é que a Sônia acabou de falar. Mastiga, comunga disso, deixa descer para o seu coração. Jesus já estava respondendo, já estava socorrendo, já estava amparando a vida daquele sacerdote que vivia em angústia, porque ele dizia: Jesus, eis o corpo de Cristo, e ele mesmo tinha dificuldade de crer. Aí, olha, começam a gotejar. Mas quando ele sai com essa autorização do superior dele para ir até Roma, ele vai para rezar, para resolver essa questão, porque ele não acreditava, mas ele queria acreditar. E Jesus viu a intenção do coração dele. Então vamos à frente. Ele não queria ser um padre faz de conta, mais ou menos, de brincadeira, tocando de qualquer jeito. Então, nesse momento, todos os que estavam ali naquela igreja viram: milagre! 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 Jesus Cristo está realmente na Eucaristia. Não é conversa de pessoas, não é conversa de autoridade. Jesus Cristo está realmente. E todas as pessoas que estavam naquela igreja durante aquela Santa Missa viram, presenciaram o ocorrido. Qual ocorrido, Sônia? Esse milagre? Esse milagre que ao erguer a Santa Hóstia, começa a cair gotas de sangue sobre o corporal. E por isso, irmãos queridos, ele próprio ficou perplexo, o Padre Pedro, ele ficou perplexo, ele ficou quase em êxtase. E ele não conseguiu, gente, concluir a celebração da Santa Missa, dado a emoção que tomava conta dele. Então, o que ele fez, né, em seguida? Imediatamente, ele foi para a sacristia, pegou aquele corporal é aquela peça de linho branco, grande, quadrada, que é a primeira que o sacerdote abre quando vai começar o ofertório na Santa Missa, e ali em cima ele coloca a patena, o cálice, a âmbula. É como que se fosse assim, um amparo para colocar aquelas peças sagradas. Um lugar sagrado para receber. Mas ele fechou, dobrou o corporal todo sujo de sangue e guardou num lugar seguro, na sacristia, com todo o respeito, com toda a unção, porque o coração dele nessa hora já estava transformado, né, Sônia? E ele saiu logo ele saiu às pressas para a cidade de Orvieto, uma cidade bem pertinho ali de Bolsena, onde ele estava. Ficava só uns 21 quilômetros, né, Sônia? E o Papa Urbano IV estava nessa cidade. Providência, né? Providência, tudo que Deus providencia encaixa na vida, socorre a vida. E ele chegou, então, lá em Bolsena, 21 quilômetros, lá em Orvieto, 21 quilômetros de Bolsena, para encontrar o Papa, porque o coração dele, de tanto amor, estava saindo pela boca. E quando ele chega em Orvieto, ele procura imediatamente o Papa Urbano IV. E a gente vai saber a continuação dessa edificante história já, no segundo bloco. Retalhos da vida. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra
do altar. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar. E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus na hóstia santa, seja adorado e seja amado nessa terra de Santa Cruz, mas em todas as terras do mundo inteiro. Onde houver um coração pulsando, seja adorado Jesus Eucarístico. Onde houver um coração sedento, seja adorado Jesus Eucarístico. Onde houver um coração sofrido, onde houver um coração feliz, onde houver um coração derrotado, onde houver um coração vitorioso, seja adorado e seja amado Jesus Cristo Eucarístico. Então, como começamos a dizer, o padre Pedro foi a Orvieto, porque lá se encontrava, por providência divina, o Papa Urbano IV, e lá chegando, ele imediatamente foi conversar com ele, não só conversar, mas ele já fez uma santa confissão. E ali ele falou de sua falta de fé, de suas dúvidas, da angústia que ele experimentava, e falou também do milagre que Jesus Cristo o havia permitido viver, né? E aí o que aconteceu? O Papa, qual Papa? Urbano IV. Gente, aprendamos, para não esquecermos mais, é riqueza espiritual. O Papa Urbano IV pediu ao Padre Pedro que voltasse, 21 quilômetros, que voltasse imediatamente de Orvieto a Bolsena e trouxesse consigo aquele corporal todo embebido de sangue, sangue eucarístico, sangue de Jesus Cristo, aquele que havia sido o motivo do milagre. E o Padre Pedro assim o fez. E quando ele veio de volta a Orvieto, ele foi lá em Bolsena, pegou, e muitas pessoas começaram a segui-lo. Vieram em procissão, gente. Porque isso é um milagre. Mexeu com a cidade, mexeu com todo mundo. Então veio muita gente. Às vezes as pessoas não creem porque não veem. Mas Jesus Cristo mesmo um dia disse: felizes aqueles que creram sem terem visto. Mas aqueles que ali estavam naquela procissão de Bolsena a Orvieto, provavelmente a grande maioria estava na igreja. Mas eles queriam gritar, proclamar, adorar Jesus Cristo. Eles viram, não ouviram contar. Então o Padre Pedro, numa procissão, seguido por grande população, voltava já em procissão de Bolsena para Orvieto, trazendo aquele corporal ensanguentado, que era o sangue do próprio Cristo. Gente, e eles vinham com muita contrição, sim, com muita adoração, vibrantes, felizes, contritos, agradecidos a Jesus, que se dignou transformar-se em sangue para socorrer as angústias e as aflições daquele sacerdote. E, aliás, de toda a humanidade. Porque um milagre desse, olha aqui,
hoje, chegando a gente, tantos anos depois, Tantos anos quantas pessoas vão crer muito mais, você pode crer muito mais na Eucaristia a partir de hoje, dessa história. Porque essa história aconteceu, é um fato que a igreja relata e que muitas pessoas viram acontecendo. Aí, quando o padre Pedro, seguido por um grande séquito, uma grande multidão, e à frente ele com aquele corporal ensanguentado, o sangue de Jesus, era o próprio Jesus, quando ele foi chegando à entrada daquela cidade chamada Orvieto, onde estava o Papa Urbano IV, o Papa estava lá à espera do padre e ele talvez nem soubesse que ele fosse mas ele ficou espantado, né? Ele ficou, de repente, ele olha e vê aquela multidão, não é? Num cortejo de amor, podemos dizer. Cortejo de amor. Cortejo de amor, nossa. Mas aí o que está? O que é que o Papa fez? Ele não se conteve em Papa não se conteve em esperar. Ele foi ao encontro daquela procissão. E ao se aproximar do cortejo, daquela procissão, o Santo Padre, o Papa Urbano IV, ergueu os braços ao céu e bradou: Corpus Christi! Que significa Corpo de Cristo. Ele acreditou, ele viu, ele acreditou na narrativa do sacerdote e viu a unção, a adoração, o clamor, o mexido na vida daquelas pessoas que aquele milagre ocasionou. Por isso ele gritou. E ele gritou e ele se ajoelhou. Ele, na hora, ele se quedou, se ajoelhou diante de Jesus, daquele corporal ensanguentado. E essa, irmãos queridos, foi a primeira procissão de Corpus Christi, celebrado pela nossa Igreja Católica Apostólica Romana. No mundo inteiro. Que lindo, gente. E o corporal, aquele corporal do milagre, com as marcas do sangue de Cristo, ainda hoje, irmãos queridos, talvez algum de vocês que nos está ouvindo já tenha ido a Orvieto. Aquele corporal é conservado até hoje lá em Orvieto. E todos os anos, ele é levado em procissão pelas ruas de Orvieto. Como nós fazemos hoje, com a procissão de Corpus Christi, com a Eucaristia, que o sacerdote leva no... Esqueci o nome agora. No ostensório? No ostensório, obrigada. Que ele leva no ostensório. Então, ele é, até hoje, no dia de Corpus Christi, ele caminha pelas ruas de Orvieto. E em Bolsena... Em Bolsena, gente, aí é muito interessante. Porque mesmo. Em Bolsena, além do corporal, ainda com o sangue de Jesus, o altar onde caíram essas gotas, ficou a marca do sangue ainda está no altar, vazou do corporal. E não só isso, na hora que o padre Pedro, angustiado, ele corre para a sacristia com o corporal, caíram alguns pingos de sangue no chão. Então lá, na igreja de Bolsena, existem pedras ainda com marcas de sangue. É assim, é um milagre. Não é? É um milagre. Quando ele ia para a sacristia, caiu. E lá tem. Então, se a gente apagaram essas marcas se a gente puder, não é? Viajar, quando fizermos peregrinações, conhecer esses lugares, isso aumenta a nossa fé, gente. É impressionante. Ou então, se você não tem oportunidade de ir lá, pesquise no site do Vaticano. Pesquise pela internet, em sites confiáveis, na Canção Nova, onde a gente sabe que é verdade, que vai enriquecer a nossa fé. Pesquise assim, Milagre de Corpus Christi, Bolsena, Padre Pedro Praga, e vai mostrar lá o chão, o corporal, que ainda é até hoje, não é? É interessante. Pois é, então, gente... As dúvidas e a incredulidade, a dificuldade de acreditar daquele sacerdote,
com certeza, foram muito úteis para o mundo. Com certeza. Sabe por quê, Com gente? certeza. Primeiro, com certeza, para fazer aquela dúvida do padre, nos ajuda até hoje para fazer brotar em muitos corações. Talvez alguém que está nos assistindo tenha essa dúvida, tenha essa angústia, tenha essa aflição na alma. Eu quero crer, Senhor Jesus. Aumenta a minha fé, faz-me crer. Então, um primeiro motivo porque foi boa, se assim podemos dizer, né? Aquela dúvida, aquela incredulidade do Padre Pedro, é porque aquele testemunho dele pode fazer brotar em muitos corações uma fé inabalável de que Jesus está realmente presente na hóstia consagrada. E mais, Leia, eu entendo que essa experiência que o Padre Pedro experimentou favoreceu a muitos corações o renovar, o renascer da fé na Eucaristia. Não tenhamos dúvida. E também outra coisa que ele pode ter favorecido a gente é para agradecermos a Deus as angústias espirituais do Padre Pedro, porque aquele acontecimento permitiu à Santa Igreja Católica Apostólica Romana a instituição, o fazer brotar, o fazer nascer essa grande solenidade que é Corpus Christi. Então é uma procissão que nós, na nossa paróquia, na sua paróquia, existe a procissão de Corpus Christi, aqueles belíssimos tapetes para Jesus entrar por aquele tapete, não é? Ele entrar sendo honrado, adorado, glorificado. Então, tudo isso que nós contamos aqui é para aumentar a nossa fé. Você tem alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã, de crer na Eucaristia? Como é que está a sua alma com relação à Eucaristia, à Santa Eucaristia? Você tem dúvida de que Jesus está realmente presente na Eucaristia? Quem sabe, pela bênção e pela misericórdia do Senhor, essa experiência dolorosa do Padre Pedro possa mudar a sua maneira, ou a minha, ou a de Sônia, maneira de pensar, de agir, de sentir, de crer profundamente e eternamente. Então, aqui fica o desejo de Leia e de Sônia, irmãos queridos, o desejo ardente de que nossas reflexões de hoje tenham penetrado profundamente no seu coração, tenham deixado uma sede de conhecer melhor essa história e tantos outros milagres eucarísticos que a nossa igreja aprova, divulga. Entra no site do Vaticano, entra em sites confiáveis, vê. Por quê? Porque isso aumenta a nossa fé. Não é? Aumenta e define para sempre. A nossa fé. Aumenta e define, porque a gente não pode ficar como um macaquinho de galho em galho. Eu preciso crer e sempre pedindo a Deus que aumente a minha fé. Por isso que nós precisamos ter sede da Eucaristia, sede de comungar, sede de ir para a missa. Não podemos deixar de ir à missa, porque na missa nós recebemos Jesus Eucarístico e é Ele que vai transformar nossa vida, nos dá plena felicidade e paz interior. É preciso, irmãos queridos, que a gente diga sim a Jesus. E aí, oficialmente, a instituição do dia de Corpus Christi se deu através da bula, aquele documento escrito pelo Papa, comunicando algo muito importante, solene para a vida da igreja. Então, o Papa escreveu a bula chamada Transiturus de Hoc Mundo, de 8 de setembro de 1264. E a partir daí foi instituída a solenidade em toda a igreja, no mundo inteiro, segunda quinta-feira após a solenidade de
Pentecostes. Corpus Christi. Corpus Christi. Vamos dizer juntas. Corpus Christi. Jesus Cristo está realmente presente na Santa Eucaristia. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida.